A história do português no Brasil, que muitos de nós cá em Portugal temos na cabeça, parece simples. Os portugueses foram para o Brasil, levaram a língua e pronto, é isto. No entanto, foi muito mais complicado e muito mais interessante, se quisermos, do que isso. E aquilo que eu vou tentar fazer agora aqui neste vídeo é uma explicação muito breve de tudo isto. No final vou propor um livro que pode servir de introdução para perceber um pouco melhor a história do português no Brasil e até a história do nosso próprio português, porque o livro fala toda a história da língua, virando-se depois para o Brasil no final, porque é um livro brasileiro. Os vários povos que estavam no território do atual Brasil quando chegou Pedro Álvares Cabral tinham uma grande diversidade de línguas, muitas delas muito diferentes entre si, como o português é diferente do árabe ou do mandarim. Embora muitas dessas línguas se tenham perdido, ainda hoje são faladas, algumas delas, e são muito estudadas por linguistas e antropólogos. Ainda há pouco tempo houve uma das línguas que acabou por ficar no centro de uma grande polémica linguística que ainda não terminou, mas isso fica para outro vídeo. Quando os portugueses foram para o Brasil, as primeiras gerações de portugueses acabaram por começar a usar uma língua com base no tupi, a chamada língua geral. Houve, aliás, várias línguas gerais. Esta era, por exemplo, a língua que os jesuítas usaram. Filhos e netos de portugueses falavam nesta língua, na chamada língua geral. Houve gramáticas da língua geral. Os portugueses, por vezes, chamavam esta língua a língua brasílica. No final do século XVIII, o português começou, então sim, a expandir-se. E começou a expandir-se por vários motivos. Primeiro foi política de Portugal, política ativa de Portugal, impor o português como língua única no Brasil. Depois, além disso, e há que dizer que quando um Estado tenta proibir uma língua, raramente consegue proibi-la, as pessoas continuam a falá-la, mas houve aqui outro fator muito importante. O prestígio que o português ganhou, porque começou a ser a língua das cidades. E por fim, o Brasil, quando se tornou um Estado independente, continuou a política portuguesa de impor o português como língua, como única língua oficial, como única língua nacional, em detrimento de todas as outras. Uma política que, aliás, foi aplicada por muitos países por esse mundo fora, a começar na Europa, como sabemos. Depois, há aqui dois outros fatores muito importantes no desenvolvimento da língua no Brasil. Primeiro, todas as pessoas que foram escravizadas e levadas para o Brasil, e foram milhões, como sabemos, levavam outras línguas na cabeça, línguas africanas, que tiveram uma influência muito grande no português do Brasil. Essas pessoas acabaram por aprender português e deram também muitas palavras a esse português no Brasil. O português do Brasil tem muito de africano. Há ainda outro fator, que são as línguas das comunidades imigrantes que foram para o Brasil. Ainda hoje há localidades onde encontramos falantes de Véneto, uma língua da Itália, falantes de várias variedades germânicas, e não só estas pessoas trouxeram a língua e continuaram a falá-la, como também influenciaram o português, pelo menos nessas regiões. Os próprios portugueses foram uma dessas comunidades imigrantes que foram para o Brasil e levaram a língua da região de onde vinham, que influenciou de forma diferente o português do Brasil em várias zonas. Há zonas com maior influência açoriana, outras zonas com maior influência do norte, tudo por causa também dos imigrantes que foram para lá. Claro que o português que saiu deste processo é um português muito diferente do português de Portugal, que teve o seu próprio percurso e as suas próprias mudanças. No entanto, o padrão que foi usado e aplicado pelo Brasil na comunicação social, no ensino, nas leis, continuou a estar muito próximo do padrão do português de Portugal. Assim, o Brasil tem hoje ainda uma situação de grande diferença entre registros diferentes da língua. O que acontece em todos os países, mas no caso do Brasil esta diferença é particularmente notória. O português formal está bastante próximo do português formal de Portugal, mas o português informal está bastante distante do português informal de Portugal e do português formal, tanto do Brasil como de Portugal. As características do português informal do Brasil são muito próprias e mostram-nos esta história que eu aqui resumi de forma mesmo, sendo um pouco redundante, resumida. Para saber um pouco mais sobre isto, proponho este livro, Latim em Pó, de Caetano W. Galindo. É um brevíssimo livro, muito bem escrito e muito, muito interessante, que vai, como eu disse, muito atrás, conta toda a história, desde o latim e antes do latim, até chegar ao português do Brasil e a todos estes desenvolvimentos que são pouco conhecidos cá em Portugal. Portanto, como introdução à história do português do lado brasileiro, este é um grande, pequeno livro. E claro, se alguém quiser adicionar algum fator ou acrescentar aquilo que eu disse, ficarei muito contente. É para isso também que servem os comentários.